Pessoal, mais um almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta quinta-feira, sabadão, Botafogo e Flamengo, estádio Newton Santos, jogo que está sendo encarado como uma final pela nossa torcida. Ontem, centenas de torcedores foram lá no aeroporto do Galeão por volta desde 1h pouca da manhã, já tinha ali muitos torcedores esperando os nossos jogadores eles chegarem, né, após a eliminação na Copa Sul-Americana, demonstrando amor incondicional. Isso é muito bacana, né? Você ter um apoio incondicional dos torcedores após a eliminação. Todos nós ficamos chateados com a eliminação, eu fiquei, vocês ficaram, a gente com certeza sonhava com os 2 títulos na temporada, era viável, era possível, mas ao mesmo tempo, o Botafogo não tinha obrigação do título da Sul-Americana, como nenhum time tem obrigação de ganhar nenhum título. O Botafogo não jogaria sozinho essa competição, como não joga sozinho um Campeonato Brasileiro, nós temos um adversário. Não é porque, na minha opinião, eu acho que na maioria dos torcedores do Botafogo, foi alguns degraus abaixo nesse torneio desde a primeira fase, que a gente pode achar que se jogasse 100% seria campeão na certeza. Claro que não. São Paulo é um grande time, muito forte. Nosso adversário, se o Botafogo passasse, se o São Paulo passar, no caso hoje, pela LDU, a própria LDU, na altitude, é um time muito chato. Tem um Fortaleza, que é muito forte. Tem um Corinthians, que apesar de não jogar um futebol vistoso, é uma equipe de camisa. Era difícil, mesmo com tudo, ainda mais sendo uma competição de mata-mata. Se você for mal num dia, como o Botafogo foi ontem, tudo pode ir para o ralo. Primeiro jogo, o Botafogo poderia ter feito 3-4. Na equipe do defensa, não fez, tomou um gol bobo. E ontem jogou uma partida ruim e acabou sendo eliminado. Campeonato Brasileiro é um pouco diferente. Você pode ter um dia ruim, mas você tem como reverter a situação em outras 16 partidas, no caso, agora, né? Vamos supor que o Botafogo tem um jogo ruim sábado contra o Flamengo, respirar, temos 16 outras partidas pela frente para mudar a situação. Ou vence o Flamengo, respira, vencemos mais uma, porém não acabou, faltam 16 outras partidas. É um campeonato longo, mas o que aconteceu ontem, você tem que ter lições que eu espero que tenham sido aprendidas por todos. Pelo técnico Bruno Lage, de que o Botafogo, apesar de ser um bom time tecnicamente, se você escalar jogadores fora daquilo que eles podem render na sua principal característica, o cara pode render menos. Tietê foi um exemplo ontem, Gabriel Pires, outro exemplo. Atletas, Marlon Freitas, jogando um pouco mais à frente, não é o mesmo Marlon Freitas, apesar de ter dado um passe maravilhoso pro Ponte nisso segundo tempo. Então você tem um Botafogo que é muito forte, o elenco é muito bom, né? Porque você colocou o elenco misto na Copa Sul-Americana que você foi eliminado. Não, o elenco do Botafogo é muito forte. Falo o contrário, desculpa, assim. É desconhecimento da qualidade dos jogadores. Você tem ali 2 atletas bons. Tem 2 bons atletas por posição. É fato, né, que a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter uma entrega tática, técnica e psicológica. Ontem, o técnico Abel Ferreira, na entrevista coletiva, após a classificação do Palmeiras para a semifinal da Libertadores, disse algo que ele... o Botafogo foi eliminado na Copa Sul-Americana, é pior pra gente em relação ao brasileiro. Na realidade, o foco agora será 100% no brasileiro em relação a tudo. Por exemplo, de agora em diante, só pra vocês terem uma noção, o Botafogo vai jogar uma vez por semana. Joga contra o Flamengo, aí depois tem a data FIFA, volta a jogar contra o Atlético Mineiro, depois de uma semana volta a jogar, pouco menos de uma semana, né? Volta a jogar contra o Corinthians, depois de uma semana volta a jogar contra o Goiás. Depois pega o Fluminense, depois nova data FIFA, 11 dias mais ou menos sem jogos, volta contra o América Mineiro, depois Paranaense em um intervalo curto, Fortaleza, Cuiabá e assim vai. Até o jogo contra a equipe do Fluminense, depois a data FIFA volta contra o América Mineiro, o Botafogo fará no intervalo de um mês apenas 5 jogos. Isso quer dizer que fisicamente o time vai voar, já corre pra cacete, vai correr muito mais, porque não terá exagero de jogos, viagens longas, vai poder trabalhar, treinar, os jogadores descansarem, tendo um dia de folga, um dia pra irem tomar um chopinho, irem na praia, descansarem, namorarem, fazerem o que eles quiserem com as folgas, que é necessário para o ser humano, e você terá descanso. É a partida contra o Fluminense, o Botafogo vai uma semana por jogo. Isso é muito bom, porque vai ter descanso. Outro detalhe que é importante, o Botafogo vai pegar alguns adversários, até mesmo fora de casa, que talvez estejam focados em outras competições. A partida entre Botafogo e Corinthians, que foi marcada para o dia 22, ela acontecerá numa sexta-feira antes
da semifinal da Copa Sul-Americana, que vai ser numa terça-feira. O Corinthians é o time escolhido pelo SBT para as partidas, e você terá Botafogo e Corinthians acontecendo no dia 22, numa sexta, e numa terça-feira você terá o jogo do Corinthians pela Copa Sul-Americana. A tendência é que o Corinthians poupe, se conseguir, nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, pontos. Porque aí vai ficar longe ali de qualquer possibilidade de rebaixamento. E o foco da equipe corintiana passou a ser a Copa Sul-Americana. Talvez não pelo título. Também, claro, pelo título, mas principalmente pela vaga na Copa Libertadores. Aí você vai e coloca um pouco mais pra frente. Se o Fortaleza eliminar a equipe do Corinthians, vai pra final da Copa Sul-Americana em 28 de outubro. Antes, nós teremos Botafogo e Fortaleza lá em Fortaleza, marcado a princípio essa partida para uma quinta-feira, para o meio de semana. Final da Copa Sul-Americana será num sábado e você teria no meio de semana Fortaleza e Botafogo. Se o time do Vojvoda chegar na final da Copa Sul-Americana, muito possivelmente essa partida do meio de semana, foco total na competição. Então eu vou torcer pro Fortaleza avançar. E tem mais, para vocês entenderem. Se o Palmeiras for finalista da Copa Libertadores da América, Botafogo e Palmeiras acontecerá antes da final da Libertadores. O Palmeiras hoje é o nosso principal rival pelo título brasileiro, vai poupar todo mundo contra o Botafogo. E tem mais. Botafogo e Fluminense, a tendência é que o Fluminense passe hoje pelo Olímpio e você terá o confronto entre Botafogo e Fluminense acontecendo após o jogo de volta da Copa Libertadores da América. O Fluminense pode estar desgastado fisicamente, emocionalmente, e um jogo que não deve ser no Maracanã, porque o estádio Mário Filho deve ser fechado para a final da Copa Libertadores. Então esse jogo de repente pode ser em outra praça e com o Fluminense poupando jogadores ou com o elenco desgastado emocionalmente se eles forem eliminados. Lições foram tiradas da eliminação. A lição: foco, tem que ter foco total. A lição de não colocar jogadores fora de posição, algo que o Luiz Castro ano passado fez bastante e depois ele entendeu que tinha que ir com aquilo que ele tem de melhor em cada posição, e o time começou a render assim. Quem não se lembra de Piazon escalado várias vezes como ponta, até no Brasileiro e nesse ano também algumas partidas. Nós precisamos entender uma coisa: o Botafogo não é imbatível. O Botafogo pode perder jogos e deve perder jogos até o final do Campeonato Brasileiro. A gente tem que saber lidar com essas adversidades. Ontem a torcida mostrou apoio e amor incondicional, ontem no aeroporto. O Botafogo tem um bom time, mas não é imbatível, como o Palmeiras não é imbatível, como o Flamengo não é imbatível, como o City não é imbatível, como o Real Madrid não é imbatível. O Botafogo é um time que pode ser derrotado sim, mas a gente tem que saber nesse momento, agora, reta final do Campeonato Brasileiro, lidar com essas adversidades. Porque o que não pode acontecer é uma crise. Que todo mundo quer uma crise nesse momento no Botafogo, é lidar bem com as adversidades para o Botafogo seguir nesse caminho rumo ao tricampeonato brasileiro. É isso que eu vejo e vamos torcer. Gente, faltam 17 jogos só, tá acabando a temporada. Setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses só para acabar o ano. Vamos lá, que tá muito perto e que as coisas tendem a acontecer de uma maneira positiva para o Botafogo, mesmo com alguns tropeços que possam acontecer no meio do caminho. Like, inscrevam-se, compartilhem. E segundo o portal Goal, Júnior Santos recebeu uma nova proposta de um clube saudita. A equipe do Al-Shabaab tem interesse no Júnior Santos, segundo esse portal. Porém, o Botafogo recusou a oferta feita e pediu 6 milhões de dólares pelo Júnior Santos, aproximadamente 30 milhões de reais pelo camisa 37 do Botafogo. Ele tem contrato até final de 2025, não vive um bom momento, mas o Botafogo, que recebeu há algum tempo uma proposta de 3 milhões de dólares, recusou, pediu o dobro, 6 milhões de dólares pelo Júnior Santos, que hoje é um jogador que perdeu espaço, mas ao mesmo tempo não dá pra gente abrir mão de um ponta com a característica dele nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Até mesmo pela má fase do Júnior Santos, mas ele é importante até mesmo taticamente recompor. Mas o ano que vem, eu acho que até mesmo pelo que o Júnior Santos não tem entregue, até agora, o Botafogo deve, nesse caso, ele recebe uma nova proposta. Talvez o Botafogo não faça tanto jogo duro, mas nesse momento o jogo duro está sendo feito por tudo. Quer levar o Júnior Santos? Então paguem aí a quantia que a gente está pedindo. Caso contrário, ele fica com a gente até o final do Campeonato Brasileiro. Achei uma grande postura do Botafogo. Tamo juntos, fiquem com Deus. Vamos lá, gente. Fé, calma, paciência, paz. E falta muito pouco pra gente conseguir a nossa conquista. Mas agora é saber lidar com maturidade, cabeça fria. As derrotas machucam, a gente fica chateado, mas tem que olhar sempre para o futuro. Sempre olhar para um passo à frente. Tamo juntos. Vamos lá, Bruno Lage, não cometa os mesmos erros. As falhas foram na beira de campo, né, com o técnico, e dentro de campo também com muitas falhas. E sábado, não coloco como guerra, sábado é uma grande partida, uma grande final, como nós teremos daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas, quase, contra o Atlético Mineiro, depois contra o Corinthians, faltam 17 finais. Quem tem que encarar essa partida como uma final absoluta, mortal, é o Flamengo.
Ou tem que encarar como outra grande final no Campeonato Brasileiro. É assim que tem que ser rumo ao tricampeonato. Valeu? Tamo juntos. Fogo neles, pra cima deles, fogão. Sempre fogão. Valeu e fui!